Nesta aula, falaremos de normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. E o que você vai ver? Daremos uma breve introdução, falaremos sobre o objetivo da NR35, do campo de aplicação, das responsabilidades, da capacitação e autorização, do planejamento e organização, das medidas de prevenção e sobre as emergências e salvamento. Os acidentes de trabalho, especialmente os decorrentes de queda de altura, que representam cerca de 40% dos incidentes no Brasil, são frequentemente resultados da perda de equilíbrio em locais sem proteção adequada, da não utilização de equipamento de proteção individual, EPI, ou coletiva, EPC, e da falta de treinamento específico para as atividades realizadas em altura. Estes dados sublinham a importância de estratégias eficazes de segurança e saúde no trabalho, SST, para mitigar riscos e proteger os trabalhadores. Mesmo com investimentos em programas de segurança e saúde no trabalho, as práticas não são sempre corretamente compreendidas e implementadas, ressaltando a urgência de revisões e melhorias contínuas nas políticas de segurança, particularmente no que diz respeito à norma regulamentadora do trabalho em altura, NR35. A adoção rigorosa desta norma é essencial para prevenir acidentes futuros e salvaguardar vidas, garantindo que as lições do passado moldem um futuro mais seguro para o trabalho em altura. Em resumo, o trabalho em altura apresenta riscos significativos que exigem atenção e cuidados especiais. Dessa forma, a NR35 foi criada para estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. A NR35 tem como objetivo principal estabelecer os requisitos e medidas de prevenção necessários para a realização de trabalhos em altura, garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente nessas atividades. Essa norma aplica-se a todas as atividades executadas acima de 2 metros do nível inferior, onde exista risco de queda. Você, estudante que quer ficar por dentro do assunto, sugiro a leitura na íntegra da NR35, fornecida de forma gratuita pelo governo federal. Campo de aplicação. A norma é aplicável a todos os setores da economia onde se realizam trabalhos em altura, como construção civil, manutenção de estruturas e instalações, entre outros. É importante ressaltar que a aplicação da NR35 é obrigatória sempre que houver trabalhos nessas condições, independentemente do tempo de exposição ao risco ou da frequência dessa atividade. As empresas que não aderem às normas regulamentadoras estão, de acordo com a legislação, infringindo regras que podem levar a sanções, incluindo punições ou autuações, especificamente na indústria da construção civil e particularmente para atividades realizadas em altura. É importante a aderência a várias regulamentações importantes, como a NR1, que fala de disposições gerais, a NR4, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMIT, a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, a NR6, Equipamentos de Proteção Individual, NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e NR35, Trabalho em Altura, sendo a NR35 o objeto de estudo deste curso.
Responsabilidades. Organização. Deve garantir a implementação das medidas de prevenção, realizar a análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, além de elaborar procedimentos operacionais e garantir a capacitação dos trabalhadores. Trabalhador deve cumprir as disposições da norma e os procedimentos operacionais fornecidos pelo empregador. Planejamento e organização. Todo trabalho em altura deve ser cuidadosamente planejado, organizado e realizado sob supervisão, considerando as influências externas e internas que possam afetar a segurança do trabalho. Medidas de prevenção. As medidas de prevenção envolvem a eliminação do trabalho em altura sempre que possível, a adoção de medidas que eliminem o risco de quedas dos trabalhadores e, quando for possível, eliminar os riscos de queda, medidas que minimizem as consequências da queda. Emergência e salvamento. A organização deve estabelecer procedimentos de resposta a emergências e garantir a capacitação da equipe envolvida, visando a rápida e eficaz atuação em casos de acidente. Atenção! A segurança no trabalho em altura é uma responsabilidade compartilhada entre os empregadores e trabalhadores. É fundamental que ambos sigam rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela NR35 para prevenir acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro. Para encerrar nossa aula de hoje sobre normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, vamos relembrar os pontos chaves que discutimos. Começamos com os objetivos da NR35, lembra? Ela foi criada para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que se aventuram além dos 2 metros de altura, estabelecendo medidas de prevenção essenciais. Falamos também sobre para quem ela se aplica. Isso mesmo, para todas as atividades que envolvem risco de queda, independentemente do setor. E sobre as responsabilidades, discutimos como não é só a organização que tem deveres a cumprir. Os trabalhadores têm sua parte, seguindo as normas e utilizando corretamente os equipamentos de proteção. A capacitação foi outro ponto importante que tocamos, não foi? A necessidade de treinamento teórico e prático antes de se aventurar em trabalhos em altura para garantir que todos saibam como agir de forma segura. E claro, o planejamento e organização dessas atividades não podem ser deixados de lado, como uma boa análise de risco, sempre conduzindo o caminho. Sobre as medidas de prevenção, conversamos sobre como, idealmente, trabalhos em altura devem ser evitados, mas quando não for possível, medidas devem ser tomadas para eliminar ou, ao menos, minimizar os riscos de queda. E se o inesperado acontecer, é fundamental ter um plano de emergência e salvamento bem estabelecido, algo que também destacamos. Agora me diga, o que você achou desses pontos? Você acha que a NR35 e as normas relacionadas são suficientes para manter a segurança no trabalho em altura? Você vê alguma área que poderia ser melhorada ou tem alguma dúvida sobre o que discutimos? Essa conversa é tão sua quanto minha e é através do diálogo que podemos aprimorar nossas práticas e garantir que todos voltem para casa em segurança após um dia de trabalho. Lembre-se, a segurança no trabalho em altura começa com a conscientização e a capacitação de todos os envolvidos. Vamos juntos promover um ambiente de trabalho mais seguro. Vamos relembrar quais são os objetivos principais da NR35. A NR35 tem como principais objetivos estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de prevenção de acidentes e de promoção da segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, com o trabalho em altura. Ela busca garantir que todas as atividades realizadas acima de 2 metros do nível inferior, onde existe risco de queda,
sejam planejadas, organizadas e executadas de forma a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Quem deve cumprir as disposições da NR35? As disposições da NR35 devem ser cumpridas tanto pelos empregadores quanto pelos trabalhadores. Cabe à organização garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas, realizar a análise de risco, elaborar procedimentos operacionais e assegurar a capacitação dos trabalhadores. Por outro lado, cabe ao trabalhador seguir as normas e procedimentos operacionais fornecidos pelo empregador, bem como utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual e coletiva. Por que é importante a capacitação e autorização para trabalhadores que executam atividades em altura conforme a NR35? A capacitação e a autorização são fundamentais para assegurar que os trabalhadores possuam o conhecimento necessário sobre os riscos associados ao trabalho em altura e sobre as medidas de prevenção e controle desses riscos. A capacitação envolve treinamento teórico e prático, abrangendo normas e regulamentos aplicáveis, análise de risco, uso correto de equipamentos de proteção e procedimentos em caso de emergência. Isso contribui para reduzir a incidência de acidentes e garantir um ambiente de trabalho mais seguro.